é mais um início aqui ao vivo na TV Master, programa Saúde Master de número 76. Já vão aparecer aí os nossos indicativos, a interação, eu costumo dizer, é ampla, é total. Está aí o código QR já aparecendo aí e ele continuará aparecendo durante os 2 blocos do programa de hoje e todos podem interagir. Bem fácil, o mundo inteiro já sabe, é só apontar a câmera do celular para o código QR e a sua pergunta, a sua dúvida, a sua interação chegará aqui nos nossos dispositivos e nós iremos, se possível, responder. Sempre lembrando que estamos também nesse momento ao vivo pelo endereço que aparece aí do Facebook, está aí na tela, o Masterizando TVM, também no YouTube, em TV Master Play, e no endereço da internet, não precisa nem colocar o www em tvmaster.tv para todo mundo, para todos os dispositivos. E pelos canais da Claro, os canais 20 e o 520 em HD, para praticamente toda a Paraíba. Portanto, repito, estamos ao vivo. Eu quero começar o programa mostrando também e já agradecendo aí ao Gil, agradecendo a Verônica Amorim na produção, todas as pessoas que estão trabalhando aqui, o Rafael, o Daniel. Eu queria que o Gil colocasse o novo modelo, né, de interação, até inédito, exclusivo, todos já estão aí visualizando. Se você colocar agora, faça o teste. Se você coloca no seu celular, em qualquer dispositivo, no seu notebook, no seu computador, se você coloca e aí, por extenso, como aparece aí no momento, e aí doutora.com, na mesma hora vai cair aqui no meu WhatsApp. E também, quando tivermos aqui no segundo bloco, por exemplo, um doutor, que será o caso de hoje, é só colocar por extenso e aí doutor.com. Ou seja, todos, mas todos mesmo, podem interagir a qualquer momento. Eu tenho costumado assim, ou por vezes, já mostrando quem estará aqui no próximo programa ou nos próximos programas. E eu quero mostrar esse médico aí, ele estará aqui presente na próxima quarta-feira. Se observarem, a próxima quarta já será fevereiro, né, de 2021, mais precisamente dia 3 de fevereiro, e vocês terão aqui na bancada, será um presente esse médico aí, devido à larga experiência dele. Ele é o doutor Maurílio Onofre, ele é cirurgião, né, torácico e também cardiovascular. E veja o que interessante, o doutor Maurílio, eu estou vendo aqui, já vou me antecipar para que fiquem motivados para a próxima quarta-feira, ele realizou, junto com a equipe, o primeiro transplante cardíaco da Paraíba. Vejam os senhores e as senhoras, isso foi em 2004, o primeiro transplante, está aí, foi o doutor. E olhem esse dado aqui eu achei maravilhoso. O cirurgião, o Maurílio Onofre, junto com a sua equipe, já realizou mais de 10 mil cirurgias cardíacas. Vejam, repetindo, os senhores e as senhoras, a qualidade, graças a Deus, do programa Saúde Master, de utilidade pública para todos que aí estão. Portanto, imperdível também o programa do dia 3 de fevereiro. O próximo quadro, também por vezes estamos mostrando, apenas como um alerta também de proteção, aí está, esses são os dados atuais, infelizmente, dos óbitos na Paraíba em relação às suas comorbidades. Eu tenho dado um alerta. Lógico, a vacina ir chegando gradativamente, se as pessoas puderem, e sempre é tempo de se cuidar em relação às comorbidades,
Essas são as mais, vamos dizer, incidentes na Covid que levam ao óbito. E note uma coisa, o primeiro lugar está a diabetes, né? Tem o percentual aí, vocês estão verificando aí, o percentual de pessoas que foram a óbito na Paraíba e que tinham diabetes é de 32,8%, mas encostando ali também os hipertensos. Notaram que estamos num paralelo entre o açúcar e o sal. Portanto, quem for inteligente, esqueça o açúcar e o sal. E aí vem outras comorbidades e a faixa etária na Paraíba dos óbitos é uma faixa etária de quase 70 anos, está aparecendo também, e essas informações elas vêm do Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade Federal da Paraíba. Já agradecendo ao doutor Cássio da Nóbrega, que sempre, com exclusividade, ele manda essas informações, inclusive ele já esteve, foi entrevistado aqui no Saúde Master. E vamos à nossa primeira entrevistada da noite de hoje, o primeiro bloco do programa Saúde Master. Já tenho ao meu lado, é uma estreia, a doutora Alice Maia. E vejam que interessante nas minhas pesquisas. Quando eu fui olhando, e tudo tem um motivo, tem uma intenção aqui no Saúde Master, a doutora ela é justamente endocrinologista pediátrica. Aí eu pensei na pandemia, nas crianças, as crianças sem aula, né? Tá voltando agora gradativamente, algumas vão optar ainda pela ação remota, mas o mundo inteiro, praticamente, com essa pandemia, ganhou alguns quilos. Aí, pensando nas crianças, pesquisei a doutora, encontrei através das redes sociais e ele está aqui. Doutora Alice Maia, seja bem-vinda. A senhora está pela primeira vez no Saúde Master, edição 76. Obrigada. Eu queria agradecer primeiramente pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente poder conversar, né, e tirar algumas dúvidas. Ótimo. Outra coisa, doutora, a gente vai começar, obviamente, com a primeira pergunta. E a primeira pergunta será dentro do âmbito, vamos dizer assim, das guloseimas, dos açúcares. Por quê? Como falamos e saiu uma pesquisa agora recente, as pessoas ganharam peso e as crianças também, durante as fases de isolamento e os vários fatores dessa doença tão complexa como estamos vendo. E para complicar, doutor, e aí vem a primeira pergunta, eu não vou entrar em detalhes nem em números, mas parece que o governo federal também andou comprando muito leite moça, chiclete, bala, bombom, bolacha, são milhões e milhões. Poderia ter comprado pelo menos produtos mais naturais. E vem a primeira pergunta, doutora, o que fazer num momento como esse, que o delivery cresce e lá estão nos lares as nossas criancinhas? E aí, doutora? Então, é muito importante que a gente haja já na infância para poder evitar essa pandemia que está acontecendo, né, de obesidade, de sobrepeso. Então, tudo começa dentro de casa, principalmente a partir do que é levado para dentro de casa, né? Então, a partir da feira, o que é que os pais estão levando para casa, é importante que isso tenha cuidado em relação a isso, de evitar de levar produtos industrializados, que são os chamados de ultraprocessados, que são produtos com excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gordura, porque isso tudo vai influenciar no ganho de peso e na saúde como um todo, né? E outra coisa também muito importante é porque como as crianças estão mais em casa, como elas estão mais sedentárias, com mais tempo na frente da televisão, então aumentou muito a inatividade física, né? A falta de atividade física. Então, a gente precisa estimular essas crianças a fazerem atividade física, mesmo que seja em casa, sabe? Sendo criativo mesmo, colocando música para as crianças dançarem, pular corda, inventar brincadeiras para tirar as crianças um pouco do foco dos eletrônicos. Doutora Alice, a gente sabe que no âmbito escolar, eu já fui diretor em Manaus de uma grande instituição de ensino,
e eu tive muito próximo das crianças, porque lá nessa instituição, se chama Newton Lins, é muito grande realmente, tem do berçário à universidade. E eu passei a ter um contato direto com as crianças. E eu me lembro que eu tentei instituir lá na cantina a alimentação saudável. Eu fiz um projeto com hortas junto com os alunos e aqueles alimentos passaram a vir das hortas. Mas sempre havia e há, infelizmente, uma resistência muito grande dos próprios pais. E aí vem os refrigerantes, é uma tentação muito grande. Normalmente, quando uma mãe ou os pais vão até o consultório da senhora e perguntam qual o trabalho para ser feito em relação à criança que vai frequentar a escola, que vai levar muitas vezes, eu não sei se tem mais, né? Porque a lancheira, não sei nem mais se tem, viu, doutora? Mas tem a cantina, né? Como é que a senhora vê, qual é a instrução que a senhora fornece? Uma coisa boa que aconteceu aqui é que a maioria das escolas não permitem mais a venda de refrigerantes. Isso já foi um avanço. Mas, às vezes, essa resistência é muito mais por parte dos pais do que por parte das crianças, de levar um lanche saudável. Porque existem várias opções de lanches saudáveis que a criança pode levar de casa. Então, assim, evitar realmente de levar biscoito recheado, esses salgadinhos de pacote, salgadinhos industrializados, sucos de caixinha, tudo isso deve ser evitado. E estimular as crianças a levarem mais frutas, coisas como amendoim, castanha. Então, existem várias opções de lanches saudáveis, porque, assim, tem muitas mães que pensam da seguinte forma, não, mas é só no lanche do colégio. Mas o colégio são 5 dias na semana, né, normalmente, antes da pandemia. Então, assim, é uma coisa do dia a dia mesmo, que a gente tem que bater de frente, porque não é simplesmente um lanche inocente, é uma coisa realmente da rotina da criança. Então, a gente tem que incluir alimentos saudáveis em todas as refeições dessas crianças. Doutora Alice, observando essas imagens aí que todo o público, logicamente, está visualizando, doutora, já está me dando fome. É muito complicado ter que visualizar isso aí, mas sabemos que tudo é uma questão de educação. Não é fácil. E ainda nesse contexto, o que é que a senhora tem notado? Há uma conscientização maior dos pais? Estamos evoluindo nesse sentido ou estamos regredindo? E aí, doutora? Eu acredito que a gente está evoluindo, porque a maioria dos pais já tem um pouco a noção do que deve ser dado para a criança, do que deve ser evitado. Alguns ainda ficam assim um pouco enganados, porque tem produtos que vêm com embalagem com a aparência de ser saudável, quando, na verdade, são produtos maléficos, com excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de gordura. Uma coisa boa que aconteceu é que a Anvisa liberou para agora aparecerem nos rótulos bem nítido, assim, que aquele alimento tem um alto teor de açúcar, alto teor de sal, alto teor de gordura, porque às vezes os pais, quando leem os rótulos, ficam um pouco confusos, sem saber se aquele alimento é ou não um alimento saudável. Mas eu creio que está avançando e que a tendência é que as pessoas valorizem cada vez mais a alimentação mais natural e menos industrializada. Eu quero até avisar todo o público, eu esqueço às vezes de ressaltar isso, mas me lembrei agora, todas essas imagens que aparecem no decorrer do programa Saúde Master, elas são imagens licenciadas. Eu acho esse critério de responsabilidade muito importante, não só por se tratar de um programa de saúde, mas eu acho que em todos os programas deveria ser assim, porque a gente sabe, quando nós pegamos mesmo uma foto qualquer lá no Google, essas fotos, quase todas, elas têm direitos autorais. Portanto, se você quer ir corretamente no âmbito da lei, como deve ser, você teria que pedir autorização àquela pessoa, ao autor da foto. E repito, no caso, tudo que você está vendo e vai ver de imagens, elas são licenciadas. Portanto, as pessoas estão aparecendo aí de forma legal e autorizada. Doutora Alice, doutora, outra coisa que eu tenho notado
e que isso será um trabalho complexo, mas eu sei que os educadores, as tias, têm toda essa educação na volta às aulas, é justamente as ações ligadas com a higiene e a proteção, é óbvio, máscara e tudo, álcool gel e a proteção e higiene de um modo geral. A senhora acha que as escolas, vamos nos retratar agora, a nossa Paraíba, a nossa querida Paraíba, as escolas estão preparadas para receber essas crianças, esses alunos? Como é que a senhora tem visto esse aspecto? Eu acho assim, essa questão das escolas é uma questão bem controversa, assim, na verdade. Mas essa questão de usar máscara, de usar álcool em gel, eu acho que é uma coisa que já está bem disseminado para todo mundo e que parte também dos pais ensinarem em casa, para qualquer lugar que a criança for, qualquer lugar que for sair, está sempre usando máscara, usando álcool. Então, claro que não tem como a gente generalizar, né? Que todas as escolas vão realmente seguir todos os critérios. Mas eu tenho esperança que realmente isso funcione, mantendo o distanciamento. Geralmente as escolas estão fazendo um sistema que chama de híbrido, né? Que a metade das crianças ficam em casa, outra metade fica no colégio, para não ficar tantos alunos numa sala só. E foi visto, na verdade, vários estudos mostram que a transmissão do coronavírus se dá muito mais por parte dos adultos do que por parte das crianças em si. Doutora, a senhora falou, logicamente, com muita prudência, né, com muita sabedoria. Um fato assim que acompanhamos, né, um pouco triste, está sendo ainda triste, a título de Manaus, da cidade de Manaus. Manaus foi uma das primeiras que as escolas ficaram abertas. Ou seja, antes dessa chamada segunda onda, eu acho que Manaus já estava com 3 meses de aula normal. E as escolas, que eu conheço bem, estavam seguindo todos os protocolos de segurança. É aí onde eu vejo. Não adianta as escolas seguirem os protocolos se a gente não tem do outro lado, como a doutora Alice bem falou, pais conscientes, se a gente não tem uma cidade, um país que tenha essa mentalidade. Olha, se vocês se depararem, eu espero que nunca, mas se os senhores e as senhoras se depararem com essa doença, eu vou dizer, a coisa é muito complicada. A gente chega num momento, eu estou tendo muitos casos, infelizmente, na família, de amigos. Às vezes você pensa que todo mundo vai pegar, que é complexo demais. Chega aquele momento que qualquer atitude que você vai tomar gera uma dúvida. Portanto, doutora, a senhora foi muito feliz quando falou do compromisso com a família. Parabéns, viu, doutora? Eu acho que foi muito importante. Vamos falar também agora da alimentação de um modo geral. A gente sabe aí que a mídia, as propagandas são muito atrativas, não é, doutora? As propagandas, a gente tem vontade de correr, de comer o sanduíche, ou seja, é bem complexo essa regulamentação. Como é que a senhora vê a mídia e esses aspectos ligados com a alimentação, na maioria das vezes, não tão saudáveis? E aí, doutora? Essas propagandas, principalmente as dirigidas para as crianças, elas geralmente são bem apelativas. E muitas vezes são assim, no intervalo de desenhos, enquanto a criança está distraída assistindo televisão. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer, né, que já foi falado aqui, é tentar diminuir o tempo que as crianças passam na frente das telas. Na frente de TV, de computador, de celular. Porque quanto mais tempo a criança fica sentada assistindo televisão no computador, mais ela vai ter vontade de se alimentar. Não necessariamente por uma fome, mas mais pelos estímulos que aparecem, principalmente nessas propagandas. Outra coisa importante também é os pais apresentarem às crianças os alimentos saudáveis, alimentos naturais, introduzir, mostrando quais as frutas, as verduras, até a criança ajudando dentro de casa mesmo a fazer, por exemplo, uma salada de fruta, porque muitas crianças não conhecem o nome das frutas, das verduras, mas conhecem o nome dos produtos industrializados.
Verdade. Tem até um documentário bem interessante sobre isso, que chama Muito Além do Peso. Muito além do peso, né, doutora? É bem interessante, é brasileiro. E eles falam sobre a obesidade e tem um dos trechos lá que fala justamente disso. Mostra, por exemplo, sei lá, um chuchu para uma criança. Ela nunca viu, não tem ideia do que é aquilo. Aí mostra um saco de batata frita, aí a criança conhece muito bem, sabe logo identificar o que é. Interessante, uma dica muito importante aí, né, para a leitura, nesse momento que às vezes, né, estamos mais em casa, e realmente foi muito importante o que a doutora falou. E dentro desse grau que falamos, né, de uma alimentação que não é adequada, aí nós vamos agora justamente falar no seguinte: vamos falar no laboratório Maurílio de Almeida. Ou seja, você pode fazer o seu exame, deve fazer o seu check-up a qualquer momento, principalmente na época que estamos vivenciando em relação ao laboratório Maurílio de Almeida, que conta com mais de 50 unidades na Paraíba. Vão ser mostradas fotos aí, já está aparecendo, é lógico. O laboratório também está realizando os testes, né, para a Covid. Esse é o teste, vamos dizer assim, o mais utilizado, o mais preciso, que é o PCR. E só no laboratório Maurílio de Almeida, que já tem 70 anos de história, o teste aí da imagem anterior, o PCR, ele tem o resultado divulgado em até 48 horas. O que aparece agora é um teste mais rápido, esse anterior aí da foto anterior, é o teste, o sorológico. Você recebe o resultado da Covid no mesmo dia. Mais adiante, a próxima imagem que o Gil vai mostrar e a Verônica Amorim, isso aí já há 2 semanas é o aplicativo, certo, do laboratório Maurílio de Almeida, já disponível, é lógico, é gratuito, nas 2 lojas. Quem tem Android vai na loja do Google Play, quem tem sistema iOS vai na loja da App Store. E lá você vai baixar. Procura lá, Maurílio de Almeida, é bem fácil, é bem simples, você vai baixar e na palma da mão você terá uma série de recursos, inclusive para observar a unidade que está mais próxima. E é óbvio, o Maurílio de Almeida está aparecendo agora, o telefone também está trabalhando com agendamento, ou seja, você pode agendar, por exemplo, essa coleta do exame da Covid na sua residência, na sua empresa, e o laboratório Maurílio de Almeida, com seu pessoal capacitado, vai estar lá no horário marcado e a partir daí, dentro de todos os protocolos de segurança, vai fazer essa coleta. Lembrando também que existe, obviamente, o site mauriliodealmeida.com.br e o Maurílio está presente no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais. Bem, continuando aqui com a doutora Alice, certo, que é da área da endocrinologia pediátrica. Eu achei muito interessante essa vertente, viu, doutora, para o momento. E outra coisa que a gente analisa, que será motivo das perguntas que estão chegando aqui sobre a escola ainda. Por quê? As crianças, principalmente, passaram praticamente 1 ano sem aula, né? E o retorno, ele é gradativo, como a senhora falou, os pais podem optar pelo sistema híbrido também. E a partir daí, como a senhora vê os prejuízos que foram acarretados por quase 1 ano ou 1 ano sem aula para as crianças do nosso querido Brasil? E aí, doutora? Os prejuízos foram muitos mesmo. Principalmente essa questão do sedentarismo, né? As crianças ficaram muito mais tempo paradas na frente da TV, na frente de computador, de celular, sem praticar nenhum tipo de atividade física, até pelo fato de não estarem podendo sair de casa. A questão da alimentação também ficou comprometida, porque muitos pais, querendo agradar as crianças, acabaram comprando mais alimentos não saudáveis, numa forma de tentar compensar isso. E até a questão do próprio aprendizado, né? Porque assim, é muito difícil para uma criança ficar muitas horas sentada na frente do celular e do computador assistindo uma aula.
Então, teve todo esse comprometimento. Eu sempre digo assim que essa perda ela vai ser irreparável. Ou seja, esse ambiente de integração necessário, né, o ambiente educacional, o ambiente escolar, ele realmente faz parte da formação do indivíduo. Portanto, essa pandemia, esse vírus, veio realmente trazer, nós não imaginávamos, situações muito, mas muito mesmo delicadas. E, doutora Alice, a senhora já falou, os exercícios físicos, é lógico, é óbvio, eles são fundamentais. Eu sei, eu estive lendo a título das escolas, elas já não começam esse primeiro momento com exercícios físicos, até pela questão de não se poder, né, reunir tantas pessoas. Mas é lógico que existem outras opções de caminhada, e eu creio que os pais têm que lançar essa vertente também para os seus filhos. E aí, doutora? Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Eu sei que durante essa pandemia a gente tem que ter todos os cuidados, mas as crianças realmente precisam de um momento ao ar livre para poder praticar exercício, para brincar mesmo, correr, andar de bicicleta, caminhar. E, assim, tem que realmente criar uma rotina, procurar horários, assim, por exemplo, numa praça perto de casa, num parque perto de casa, num horário que não tenha tanta gente, procurar horários alternativos para que essas crianças possam realmente fazer atividade. Ou até mesmo em casa, mesmo como eu estava falando, botar uma música para a criança dançar, fazer atividades em casa, colocar garrafas de plástico como obstáculos para eles pularem. Tudo isso ajuda. Ajuda muito, né, doutora? Doutora, estão chegando perguntas ainda sobre o ambiente escolar, e aqui eu vou fazer um link com a senhora que eu fiquei sabendo agora, instantes antes da nossa entrevista. A senhora está grávida, não é, doutora? A senhora vai ter o primeiro, acho que é um menino, não é isso, doutora? E, assim, a gente já deseja aqui, né, toda a comunidade aqui Master, muita saúde, mas muita saúde mesmo e muita felicidade. Doutora, imagine que o seu menino, né, que vai nascer, já tem nome, doutora? É Daniel. Daniel, pronto. Daniel bateu aqui com o nosso câmera, aqui o Daniel. E é o nome de um cantor, e um cantor muito bom, viu? Eu gosto muito do cantor Daniel. Já estive com ele. Teve um baterista dele, isso faz muito tempo, viu? Lá para 30 anos atrás. Um baterista dele, quando ele veio para um show aqui em João Pessoa, se apaixonou por uma aluna minha do QI Sigma. Isso é o QI, faz muito tempo, viu? Aí o que é que ocorre? Ainda existe, né, hoje. E a partir daí ele se apaixonou, o baterista, eles são de Brotas, né? Eu fiquei imaginando isso, viu, doutora? Não tem muito o que a ver com a entrevista não, mas eu vou falar. Aí ele se apaixonou e começou a vir ver essa aluna minha. Eu não me lembro mais o nome dela, eu sou ruim assim para decorar nome, mas sintetizando a história, terminou se casando com ela. Aí por isso que, por alguns momentos, quando o Daniel vinha dar show aqui em João Pessoa, a gente tinha esse acesso. Aí eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente e realmente é uma pessoa maravilhosa. Mas vamos à pergunta. Se o seu filho já tivesse maior agora, a senhora estaria com toda a segurança de levar o seu filho até a escola? E aí, doutora? Não, se fosse meu filho, eu levaria. Eu entendo as mães também que não querem levar, mas eu levaria, e assim, já ensinando em casa, como eu estava falando, o uso da máscara, o uso do álcool. Claro que a segurança não vai ser 100%, mas eu acho que os benefícios das crianças voltarem para a aula nesse momento são maiores do que os riscos que podem existir dessas crianças contraírem o coronavírus. A gente tomando realmente os cuidados necessários, eu acho prudente que comece realmente esse retorno gradativo das aulas. Ótimo, essa é a minha opinião também. Às vezes a gente viu muitos questionamentos nessa fase, as pessoas argumentaram muito e entendemos, né? As pessoas diziam, os barzinhos estão abertos e uma escola com todos os critérios que tem que haver de segurança, as escolas estão fechadas. A gente compreende isso, mas as situações são muito delicadas, né? Porque, principalmente eu vejo assim, com criança, o
papel, além da família, o papel das tias, dos educadores, de um modo geral, né, da pedagogia no ambiente escolar, ele tem que ser um papel realmente muito sério, um compromisso muito grande, porque criança é energia. Aí você imaginar criança de máscaras, tomando todas aquelas medidas de segurança, tem que ter uma instrução muito balizada, não é, doutora? Muito correta, porque eu me lembro, às vezes a gente ia ensaiar a criança para uma apresentação, doutora, dá tudo errado, porque elas não ficam quietas, é uma loucura maior do mundo. Eu fico imaginando num horário de intervalo, numa escola, portanto assim, já que os médicos estão tendo um papel primordial, um papel essencial, um papel de vitória. Nós temos o país que mais cura da Covid no mundo, agora vem um papel também dos educadores, ou seja, eu tenho certeza que os educadores irão cumprir com as metas estipuladas pelos órgãos de controle. O que é que a senhora acha nesse aspecto também, doutora? Assim, a senhora vê com muita tranquilidade isso, ou seja, elas vão fazer o papel delas no ambiente escolar? Com certeza vai ser um desafio, né, para essas professoras, para essas educadoras, mas vai ser um processo e que vai ter muito aprendizado das duas partes. Não vai ser uma coisa realmente fácil, né, mas é uma coisa necessária, né, que se faça esse retorno com segurança. Vocês estão ao vivo aqui, sempre é importante ressaltar, é o programa Saúde Master, na sua edição de número 76, já agradecendo a todos que estão na Paraíba, quase que toda, nos canais 20 ou 520 da Claro, no mundo inteiro. Estamos agora ao vivo pelos endereços do Facebook, do YouTube, em TV Masterplay, está aparecendo aí os indicativos, e também na internet, sem barreira, sem fronteira, como João Leno queria para o mundo inteiro, no endereço tvmaster.tv. Portanto, de coração, muito obrigado aqui, e já agradecendo a todas as pessoas, desde a portaria, que sempre estão aqui nessa dedicação, e iremos até meia-noite ao vivo. Eu quero lembrar, porque já está aqui no estúdio, o doutor Ricardo Azevedo, é um grande especialista, já foi entrevistado aqui em semanas anteriores, e foi muito legal. Quando estávamos conversando essa semana pelos zaps da vida, aí o doutor Ricardo, que eu já quero trazer também ele em outra oportunidade, na área dele também, que é a oftalmologia, o doutor disse, nesse momento, Fábio, se for para falar sobre as vacinas, eu queria ir. Pelo compromisso, pelo momento. E o doutor Ricardo é um grande especialista, é uma pessoa de um conhecimento, eu tive que estudar muito para esse momento, daqui a instantes, no segundo bloco, com o doutor Ricardo Azevedo. Mas vamos continuar aqui com a doutora Alice Maia. Doutora, finalmente, a base de tudo é a alimentação saudável. Isso não resta dúvida. Como é que a senhora vê no âmbito dos alimentos? Como a senhora já falou, estamos gradativamente evoluindo, mas aí precisa daquele compromisso todo da família, da sociedade, dos governos e por aí vai. Como é que a senhora vê a questão da alimentação saudável, os produtos, os chamados? Que tem muita gente aqui perguntando. Doutora, em relação aos produtos diet, os produtos light, como é que a senhora vê esse aspecto, doutora? A alimentação é a base de tudo, né? E assim, essa alimentação não começa a contar só quando a criança nasce, mas conta já desde a barriga da mãe, que a gente chama dos primeiros 1000 dias, que é desde a gestação, os 9 meses, até os 2 primeiros anos da criança. É o período mais importante de formação para essa criança. Então, assim, desde a gravidez, a mãe já tem que ter cuidado com a alimentação, procurar sempre comida de verdade, né, que a gente chama, que é o famoso feijão com arroz, a carne, o feijão, os legumes, as frutas. Em relação a esses produtos light e diets, a gente tem que ter um certo cuidado, porque assim, produto diet,
quer dizer que aquele produto é isento de açúcar, mas não quer dizer que seja um alimento saudável. Os produtos diets, eles são utilizados principalmente por pacientes diabéticos, mas muitas vezes para compensar o sabor, às vezes é acrescentado muitas gorduras para poder dar um sabor mais agradável para aquele alimento. Então, apesar de ser diet, muitas vezes não são saudáveis. E já os alimentos light são os alimentos com algum teor reduzido. Por exemplo, alimento com teor reduzido de gordura, tipo um iogurte light, um iogurte com menos gordura. Ou pode ser, por exemplo, reduzido também em açúcar. Mas, querendo ou não, são também produtos industrializados, né, que podem ser consumidos, mas com moderação. Dá sempre preferência aos alimentos naturais. Doutora Alice, uma pergunta que chega aqui, né, está ligado com a diabetes, com o contexto aqui do nosso programa, né, nessa noite ao vivo aqui dessa quarta-feira, está perguntando justamente a título dos medicamentos. Por exemplo, lógico que nós não vamos citar nomes, mas se a senhora vê em alguns momentos, em uma consulta de crianças, às vezes com diabetes, né, que tem ocorrido muito, de já haver a necessidade, doutora, de se passar um medicamento, ou se o caminho seria o da alimentação, como é que a senhora procede nesses casos? E aí, doutora? Quando a criança abre um quadro de diabetes, então, geralmente, já precisa realmente de medicação. Mas, nos casos dos pacientes com sobrepeso, com obesidade, muitas vezes apenas com uma mudança de hábitos de vida, com mudança de alimentação, de estímulo à atividade física, muitas vezes a gente consegue um controle sem precisar de estar introduzindo medicações. As crianças que precisam de medicações, geralmente, são crianças com casos mais especiais, casos mais graves. Aí a senhora acha, assim, que nesses casos mais graves, logicamente, há momentos que tem que ir pelo lado da medicação, é inevitável, creio, e outros momentos sempre vem aquela coisa da educação alimentar. Eu ressalto, doutora, muito isso, porque eu fiz uma bariátrica há 2 anos e pouco, eu tinha também diabetes, chegou a minha diabetes a ficar uma loucura, tinha momentos assim que dava 380, 400 e pouco, era a vista embasada, mas eu realmente adorava, né? Assim, ainda adoro um pouco refrigerantes, né? Realmente o meu caso foi uma questão de muita irresponsabilidade nesse aspecto, não foi falta de informação realmente. Mas como é que a senhora está vendo? Estão aparecendo no consultório da senhora muitos pais com crianças que estão com certo grau de obesidade, doutora? Está cada vez mais frequente, né, a obesidade na infância e, inclusive, o diabetes também, porque o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum, era conhecido como diabetes do tipo adulto. Então, assim, era raro a gente ver uma criança com diabetes. Mas, hoje em dia, com esse aumento da incidência de sobrepeso e obesidade, a gente está vendo cada vez mais crianças com diabetes e com outras complicações da obesidade, como pressão alta, colesterol alto, gordura no fígado, que são doenças que são consideradas de adulto, mas pelas crianças estarem desenvolvendo obesidade tão cedo, já aparecem essas complicações em crianças, às vezes até pequenas mesmo. Vejam como é interessante a interação, né? Então, chegando perguntas aqui, que vai ter uma ligação, e eu vou fazer ao doutor Ricardo daqui a pouquinho, no segundo bloco. Como eu falei que a senhora está grávida, né? E as pessoas estão perguntando, né, se as grávidas devem ou não tomar vacina, e tudo isso a gente vai ver com profundidade daqui a pouquinho, além de vários aspectos ligados com as vacinas no nosso Brasil. Doutora, estamos no final do primeiro bloco, e a gente sempre reserva esse final, essas palavras finais nas câmeras aqui, são muitas as câmeras aqui da nossa querida TV Marte, para que a senhora possa dar a mensagem, né? Sempre de esperança, de vida, evidentemente, e sinta-se à vontade para falar das redes sociais, como sempre perguntam, aonde a senhora atende, fique bem à vontade, e eu já agradeço de coração a participação da senhora nesse programa. Foi muito bacana conversar com a senhora, principalmente tratar de vida,
tratar de criança, quando eu fiquei sabendo que a senhora está grávida, isso tudo nos remete assim à emoção nesse momento tão delicado, tão complicado, que muitas pessoas estão sofrendo muito. Mas a gente não pode deixar de falar também da vida, do nascimento. Portanto, muito obrigado, doutora Alice Maia. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. E assim, a gente tem que ficar realmente com essa ideia mesmo de esperança, né? As vacinas, graças a Deus, chegaram. Sei que não chegaram para todos ainda, mas é um processo. E a gente tem que ter esperança, né, disso tudo passar, né, dessa fase passar. Sei que está sendo uma fase difícil para muitos, mas que com fé em Deus está passando. Então, assim, se tiverem alguma dúvida, podem mandar no meu Instagram, é doutora Alice Maia. Tem o Instagram da clínica também, Live Kids. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. É ali naquele shopping novo, né? A clínica. No Live Mall. Que a senhora me disse uma coisa interessante, eu sempre passo por ali, a senhora já está funcionando lá, tem toda uma equipe, né? Toda uma estrutura, já há mais de um ano. Faz né? um ano Apenas e meio. o shopping foi que inaugurou mais recentemente, né? Mas já estão estabelecidos há mais de um ano. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigada também. Nós chegamos no final só do primeiro bloco. A gente vai ter agora um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho o segundo bloco ao vivo do programa Saúde Master.